Levante as suas mãos, diga: Senhor Jesus, eis aqui a minha vida, eis aqui o meu coração. Faça no meu coração a tua moradia. Diga: Pai, pode entrar, porque eu sou o templo e a moradia do Senhor. E quem crê, diga amém. Digam graças a Deus e vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece. Boa noite, povo de Deus. Tudo bem, pessoal? Podei vos assentar em nome de Jesus? Abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo 1, é o nosso ponto de partida aqui. Tenho a certeza daquilo que Deus fará nesta noite através da palavra. Tenho a certeza daquilo que Deus fará com você, se assim você permitir o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Amém, pessoal? No capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Josué, capítulo 1, versículo também de número 1, diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: 2. Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Digam graças a Deus. Havia um propósito de Deus para a vida de Josué. Nós estamos vendo aqui aquele que foi ou que seria o sucessor de Moisés. Todos nós conhecemos a história de Moisés, sabemos como ela teve o seu desenrolar, como Moisés procedeu diante de Deus, e o que Deus estava dizendo para Josué é que ele seria com Josué como ele foi com Moisés. Agora, perceba que Deus estava falando com Josué e, de certa forma, estava incentivando a Josué para que ele viesse a se esforçar, porque se ele se esforçasse para ouvir a voz de Deus, para cumprir o que Deus estava dizendo a ele, ele também seria recompensado em fazer tal coisa. Josué estava prostrado porque o seu senhor Moisés estava morto. E como nós temos visto isto acontecer nos dias de hoje? Pessoas que perderam algo na sua vida, pessoas que sofreram alguma perca e por perderem alguma coisa que para elas era importante, elas se prostram, elas desanimam, elas desistem, elas perdem o ânimo, até mesmo de viver, em alguns casos, até mesmo de servir a Deus. Bom, pessoal, com alguns anos já pregando o Evangelho, eu tenho visto isso acontecer de uma forma constante. Exemplo, para nós que servimos a Deus, quando às vezes se troca, por exemplo, de pastor, e isto é algo que não tem como evitar, sofremos uma perca, porque às vezes nós gostávamos daquele que estava pastoreando a nós, pegamos, um certo tipo de amizade, tínhamos um bom relacionamento, e isto tudo é válido para mim e para você. Só que o que as pessoas fazem? Quando há essa troca, quando há esta perca, digamos assim, as pessoas desistem até de vir à igreja, desistem até de servir a Deus, desistem até de congregar. Bom, nós estamos vendo que Josué, por perder o seu senhor, que era Moisés, ele se prostra, e Deus aparece a ele e disse: Josué, eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito para você. O propósito que eu tenho é para que você passe o Jordão, para dar aos filhos de Israel, inclusive a você, o direito de pisar na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Digam graças a Deus.
preste atenção no que eu vou te falar, irmãos. Nunca se proste diante de uma perca, diante de uma situação contrária, diante de algo difícil que você esteja vivendo. Por quê? Porque os nossos olhos só nos mostram aquilo que está à nossa frente, mas Deus sabe o que Ele tem para nós lá na frente. Deus conhece o futuro e está nas mãos dEle todas as coisas, inclusive o que está por vir. Deus já sabe, mas o inimigo quer lhe fazer ficar prostrado, o inimigo quer fazer você ficar para baixo, ele quer impedir você de alcançar as promessas que Deus deu e prometeu a você. Diga graças a Deus. Quando Deus aparece para Josué, Deus fala assim: ó, Josué, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu entendo que esta afirmação da parte de Deus já é o suficiente para que eu e você venhamos a nos esforçar. Para quê? Para servir a Deus. Josué não precisava de mais nada, porque veja bem, olha como Deus foi com Moisés. Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, foi com o poder de Deus, mas através da vida de Moisés. Deus usou Moisés para libertar o povo lá do Egito, das mãos de Faraó, foi com o poder de Deus, mas Deus usou quem? Deus usou Moisés. Foi com o poder de Deus que Moisés pegou em um pedaço de vara, e aquela vara se transformou em uma serpente. Foi com o poder de Deus, mas Deus usou quem? Deus usou Moisés. Deus falava com Moisés face a face. Foi com o poder de Deus, mas foi através do ministério de Moisés. Irmãos, preste atenção. Quando Deus fala assim: levanta-te, Josué, Deus está falando: como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Não teria outro motivo melhor para que a gente se levantasse, se esforçasse para servir a esse Deus. Porque se Deus for com a gente 1/3 do que Ele foi com Moisés, irmãos, nós já estaríamos muito melhores. E Ele disse que será. A Bíblia diz que Ele não nos deixaria e nem muito menos nos desampararia. Ele é Deus, não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Agora, para que Deus pudesse ser com Josué, como foi com Moisés, o que Deus estava querendo de Josué? Um esforço. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus será com você, se você se esforçar. Agora olhe para mim, por favor. Esforçar para quê? Para ouvir a sua palavra. Esforçar para cumprir tudo aquilo que Ele tem falado com você a cada culto que você vem neste lugar. Digam graças a Deus. Então, Deus continua dizendo a Josué, porque ele não entendeu. Irmãos, eu fico pensando Deus aparecer para nós e dizendo assim: ó, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Como eu fui com Abraão, eu vou ser com você. Levanta-te. Irmãos, eu não pensaria duas vezes. Eu não esperaria Deus falar de novo. Eu já me colocaria de pé. Por que ainda você está prostrado? Por que ainda você está desanimado? Por que você perdeu o ânimo? Por que ainda você está triste? Por que ainda você chora? Porque você perdeu a esperança. Por que você não se esforça? Deus está dizendo, como diz para Moisés, como diz para Josué, Deus está dizendo para mim e para você: levanta-te. Sabe por quê? Porque Ele enxerga lá na frente, o qual eu e você não conseguimos enxergar. Se Josué ficasse prostrado, não se esforçasse para cumprir o propósito de Deus, o que Deus tinha para Josué lá na frente, não chegaria. Há algo grande da parte do Senhor preparado para você, mas é preciso que você se coloque na posição que Deus quer, uma posição de esforço, que você tenha disposição para cumprir a palavra de Deus. Você sabe o que é que Deus tem para você? Você já parou para pensar nisso? Vou te dar uma palavra. Deus tem o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Diga para a pessoa que está do seu lado: você entendeu? Agora diga para ela: então se esforce para servir ao Senhor. Deus já enxerga lá na frente. Deus já enxerga a bênção dele concretizada sobre a sua vida. Mas Josué não entendeu.
Tanto é que Deus reforçar o que Deus tinha para ele e às vezes explicar nos mínimos detalhes. Irmãos, como nós somos tardios em enxergar ou entender o que Deus está falando. Como nós demoramos tanto para perceber o que Deus está mostrando e nos orientando, quando? Através da sua palavra. A palavra que você está ouvindo é a palavra que tem a capacidade de mudar a sua vida, de transformar a sua história. Só que às vezes, como Josué, nós não estamos entendendo. Aí Deus vem e explica de uma forma mais exemplificada ainda, para que não haja dúvida, assim como Ele vai fazer com você nesta noite. Por quê? Porque no 3, ele diz assim, já que você não entendeu, Josué, então entenda agora, todo lugar que você pisar, a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, ou seja, onde você pisar, Josué, eu vou lhe dar por herança. Onde você intentar passar, você vai ter vitória, você vai ter conquista. Você quer mais, Josué? Porque não é só o suficiente eu ser com você, como eu fui com Moisés? Então, peraí, vou te dar mais uma palavra. 4. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. 5, ninguém se susterá, ou seja, ninguém vai permanecer diante de ti, Josué. Todos os teus inimigos eu vou colocar onde? Debaixo dos teus pés. Diga graças a Deus. Olha as promessas de Deus sendo profetizada sobre a vida de Josué. E Deus continua dizendo: ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que te jurei a seus pais que lhes daria. Diga graças a Deus. E esta palavra, irmãos, esforça-te ou esforço, significa interesse ou aplicação em algo que você está fazendo com toda dedicação. E é justamente acerca disso que eu quero falar com você. O inimigo, sabendo que através do teu esforço, porque o salmista disse no Salmo 69, versículo 9, que o esforço do ser humano em fazer o que Deus determinou, vai trazer sobre a vida dele o socorro da parte de Deus. Socorro é auxílio, socorro é o mesmo que ajuda, e muitas vezes nós não temos o auxílio e a ajuda de Deus quando a gente precisa. Sabe por quê? Porque tem faltado em nós o esforço para servi-lo, a disposição para se fazer presente aos cultos, para cumprir os seus mandamentos, para estar na igreja, para obedecer os seus estatutos. Será que não tem faltado para você esse esforço? Deus tinha a promessa, profetizou sobre a vida de Josué: ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não cumpriria? Ele é Deus. A mesma promessa está sobre nós, sobre mim e sobre você. E se você continuar lendo, você vai ver que o que Deus prometeu a Josué, ele cumpriu. Ele não disse que seria com ele como foi com Moisés? Moisés não abriu o mar vermelho? Sim ou não? E Josué abriu o rio Jordão. O milagre, o socorro da parte de Deus veio quando Josué se levantou para dispor em cumprir o que Deus havia dado a ele. Essa palavrinha tão pequena, esforço, tem impedido muitas pessoas de servir a Deus. Por quê? Porque às vezes nós não esforçamos para estarmos diante do Senhor como deveria. O esforço tem impedido muita gente e às vezes está impedindo você de tomar posse daquilo que Deus já prometeu a você há um tempo atrás,
como Deus está prometendo nos dias de hoje, mas às vezes você ainda continua a fazer o seu capricho, a fazer os seus gostos e não fazer aquilo que Deus está pedindo a você. Sabe por quê? Porque lhe falta ser esforçado, como Josué foi. Se você olhar, por exemplo, lá na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, abra aí, por favor. Segunda Pedro, capítulo de número 1, no versículo de número 10, diz assim, acharam aí? Segunda carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, ou seja, jamais, o quê? Tropeçareis. Paulo está dizendo que cada vez mais nós precisamos progredir, nós precisamos avançar com toda diligência, com todo cuidado, se esforçando para cumprir aquilo que Deus nos prometeu. Por quê, irmãos? Porque se a gente não demonstrar, ou se não estiver em nós, o esforço por servir a Deus, a Bíblia diz que muitos, pela falta de esforço, estão tropeçando. Tropeçando no quê? Nos seus próprios erros, nos seus próprios pecados. Se você for além do texto, é isto que Pedro está se referindo. Quantas pessoas começam bem? Elas começam caminhando de lá para cá, mas chegam aqui, ela tropeça, chega aqui, ela dá outro tropeço, chega aqui, ela dá outro tropeço. E por que isso acontece? Porque não se esforçam. Todas as vezes que a gente sair da palavra, nós vamos tropeçar. O dia que você sair da palavra, você vai tropeçar. Qual a palavra de hoje? Se esforce. Diga para a pessoa que está do seu lado, se esforce. Se fosse pelo teu esforço, Deus socorreria você hoje, ou você ficaria sem o socorro de Deus? Se fosse pela sua maneira de servir a Deus, pelo seu capricho, pelo seu cuidado, pelo seu esforço, Deus te socorreria? Ou você ficaria isento da bênção e da promessa do Senhor? Se esforçamos para tantas coisas, irmãos. Você quer ver um exemplo? Se esforçamos para passar em um concurso público, se esforçamos para terminar a nossa faculdade, para se formar em algum curso que nós estamos fazendo. E eu perguntei hoje de manhã, vou perguntar para você. E não precisa você responder. Mas eu falo para pessoas aqui que já tem mais de um ano de igreja, no mínimo um ano. Você já se esforçou para ler a Bíblia inteira? Tem pessoas que têm 5 e ainda não leram. Tem pessoas que têm 10 anos e ainda não leu a Bíblia como um todo. Por que isso? Porque nos falta o esforço. O esforço para buscar a Deus. O esforço para cultuar ao Senhor. O esforço para cumprir e para ouvir a voz de Deus. É por isso que nós precisamos tomar este cuidado, porque às vezes a falta de esforço, olha só o que eu estou te falando, nós precisamos tomar esse cuidado, porque às vezes a sua falta de esforço vai impedir você de alcançar não só as promessas, mas tem uma coisa mais importante ainda. Olha o que diz o 11: porque assim como se esforçando, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus. Olha só para mim, irmãos, a falta de esforço na vida de alguns
impossibilita as promessas de Deus de serem cumpridas na vida deles, mas também impossibilita você de entrar no reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Do que o senhor está falando? Eu estou falando de uma vida eterna. Eu estou falando da salvação que Deus tem preparado para a sua igreja e para cada um de nós. Você já pensou em chegar naquele dia e ouvir Jesus dizer: apartai-vos de mim? É por isso que muitos ouvirão, Mateus 7, 21, 22. Deus, mas eu fazia a tua obra, eu curava os enfermos, eu expulsava os demônios. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticai-vos o quê? A iniquidade. Por favor, Maxwell. Apartai-vos de mim, porque vocês praticavam a iniquidade. Ou seja, a falta de esforço. Estamos na igreja, mas nós não podemos estar aqui simplesmente por estar. Nós precisamos estar aqui para cumprir, para obedecer à voz do Senhor e viver o que o Senhor tem para nós. Se você não se esforça para estar aqui, Deus não tem compromisso com você. E se Ele não tem compromisso, como é que Ele vai te abençoar? Como é que Ele, perdão, como é que Ele vai mudar a sua história? Traz um copo d'água para mim, por favor, aqui. Dá para o menininho aqui, meu amiguinho. Está tossindo. Como é que Ele vai cumprir em nós a promessa que Ele nos deu? Eu fico vendo, por exemplo, algumas pessoas, como elas dão desculpa para tudo. Dão desculpa para todas as coisas, elas dão desculpa para tudo. Inclusive no servir a Deus. Elas servem da sua própria maneira. Irmãos, eu não sei se você está se atentando para o que eu estou falando, porque às vezes parece que o inimigo tapa os ouvidos de muita gente. Porque quantas vezes a palavra bate numa parede e volta, como se não tivesse ninguém dentro da igreja. Por quê? Porque muitos escutam, mas não ouvem como deveria ouvir. Porque a vida delas não muda. Por quê? Porque elas não colocam em prática o que elas aprenderam. Eu tenho um ditado comigo, e eu penso assim, e você deveria pensar se acaso você não pensa desta forma. A pessoa fala comigo uma vez só, e eu procuro não errar mais. Porque se precisar falar comigo duas vezes, aí já é tolice da minha parte, e tolo eu não sou. Por que às vezes muitos não compreendem, não entendem o que Deus está falando? Deus está dizendo que há promessas lá na frente. Deus está dizendo que Ele estará com você. Deus está dizendo que Ele é conosco. Agora, desse jeito, prostrado, caído, sem esforço, sem ânimo, Deus não vai ser com a gente. Nós precisamos mudar a nossa atitude, o nosso proceder em servir ao nosso Deus. Inclusive, quando Paulo está dizendo, ele se refere de uma forma muito categórica, dizendo: olha, irmãos, 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O seu esforço é como se abrisse a porta do reino dos céus para você entrar. E eu acredito que a igreja de Cristo pelo menos deve pensar na salvação e na vida eterna, para que ela possa naquele dia entrar nos céus. No versículo 12 diz assim, ó: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. 13, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações. Admoestações são exortações,
é chamar a atenção daqueles que não estão cumprindo na totalidade a palavra que Deus está pregando. O que é que Deus está nos exortando nesta noite? Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos nos empenhar, nós precisamos ter interesse, sabe por quê? Pelas coisas de Deus, porque estarmos aqui não é uma obrigação, mas deve ser para nós uma necessidade. Diga comigo isso, estar aqui não é uma obrigação, mas deve ser uma necessidade. Sabe por que a gente não se esforça para estar aqui? Porque a gente não entende que é necessidade, a gente entende que é obrigação. E quando estamos em um lugar obrigado, a gente não dá valor. Se a gente entender que estar aqui, que o cultuar a Deus é uma necessidade, eu vou cultuar domingo, eu vou cultuar quarta, eu vou cultuar sexta, e ainda que tenha de segunda a segunda culto, eu vou vir. Por quê? Porque não é uma obrigação, mas é uma necessidade. Diga para a pessoa que está do seu lado, entenda como uma necessidade cultuar a Deus. Agora, novamente, pergunto para essa pessoa assim, por que você falta tanto? Fala assim, foi o pastor que falou. Pergunta aí, me ajuda a fazer o culto, vira aí pelo menos para uns 2 ou 3 que está do seu lado. Cutuca ele assim, ó, ou cutuca assim, ó, mas não bate muito forte não, senão pega na costela, machuca. Fala assim, ó, por que falta tanto? Será que o estar na igreja não é uma obrigação ao invés de ser uma necessidade para você? Quem está entendendo, diga amém. No versículo 8, nós lemos o 10, agora vamos ler o 8, que diz assim, ó. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos. Tem alguma tradução que diz diferente? Infrutuosos ou estéril. Tem alguma tradução que diz estéril? Alguma? Não? Infrutuosos, ociosos ou estéril. Olha lá, vamos ler de novo. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão infrutuosos, estéreos, ociosos, nem estéreos de conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas traduções também trazem esse ocioso como inativos. Alguma tradução fala isso? Fala inativos? Olha aí, ó. Algumas dizem inativos. Preste atenção, por favor. O que Jesus está falando? Pedro está dizendo assim, irmãos, se aumentar em vocês o esforço por servir a Deus, vocês não vão ser ou não vão estar ociosos, vocês não vão ser infrutíferos e nem muito menos estéreos. Tem tradução que diz inativos. Você já viu pessoas, por exemplo, que a vida dela nada dá certo, nada vai para frente? Lembra o que Jesus fez com aquela figueira, que quando ele chegou a ela, só tinha folhas, mas não tinha fruto? Jesus o amaldiçoou para que ninguém comesse mais fruto dela. Há muitas pessoas assim. Pessoas que não conseguem dar frutos, tanto fisicamente como no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque lhe falta um esforço para servir a Deus. Porque se o esforço aumentar, não terá esterilidade, não será mais infrutífero e nem muito menos inativo. Ou seja, se você não é estéril, se você não é inativo, se você não for infrutífero, ou seja, tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Como Deus prometeu a Josué, esforça-te, levanta-te e tem bom ânimo, porque onde você pisar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. É o que Deus quer fazer com você. É o que Deus quer fazer, a promessa. Agora, para que isso aconteça, se esforce. Diga para o irmão que está do seu lado, você entendeu?
ou você vai jogar fora tudo aquilo que Deus está acabando de te falar? Deus quer dar a você prosperidade, Deus quer dar a você saúde, Deus quer dar a você vida abundante, Deus quer dar a você vida longa, tudo isso é promessa. Mas por que não temos? Porque nos esforçamos. Porque nós não nos esforçamos muitas vezes para cumprir o que Deus está falando, inclusive falando ainda acerca da salvação. Se você abrir em Mateus capítulo 11, abra aí por favor, Mateus 11, olha o que diz Mateus 11, versículo de número 12, quem encontrou diga amém. Diz assim, ó: e desde os dias de João Batista até agora se faz esforço ao reino dos céus, e pelo esforço se apoderam dele. A palavra esforço, em algumas traduções, significa violência. Talvez na tua Bíblia está escrito isso, violência, que é a mesma coisa do que esforço. Então o que Deus está falando? Que através do esforço, ou quando nós nos esforçamos para ouvi-lo, para cultuá-lo, para obedecê-lo, para estarmos diante dele como ele quer, não como a gente pensa que deve ser. Ele está falando que desta forma também se apoderamos do reino dos céus. Como? Através do nosso esforço. Se você não pensa na salvação, na vida eterna, você precisa pensar. Porque às vezes as pessoas entendem como elas querem, não do jeito que Deus está falando. Porque, irmãos, preste atenção, a igreja, olha como está bonita a igreja. E cada um de vocês se esforçaram para estar aqui, porque eu sei que muitos foram impedidos de estarem aqui conosco, mas se esforçaram e vieram. Aconteceu isso com alguém aqui hoje? Levante a mão, por favor. Levante a mão, por favor. Olha lá, quantas pessoas. Mas vocês se esforçaram. Se você se esforçou hoje, você pode se esforçar quarta de novo. Se você se esforçar quarta, você pode se esforçar sexta. Se você esforçou quarta e sexta, você pode esforçar domingo novamente, até você ter esse desânimo que muitas vezes tem impedido você de estar aqui. E isto não é produzido por nós, isto é algo espiritual, sabe por quê? Porque o nosso adversário, segundo Pedro, é Satanás, ele que trabalha contra tudo aquilo que se chama Deus. Para quê? Para nos impedir de cultuar ao Deus verdadeiro, porque ele sabe que quando nos esforçamos, quando cultuamos a Deus, ele sabe que Deus nos abençoará. E ele é o maior interessado em não trazer a bênção sobre nós, ou não permitir Deus nos abençoar. Quando? Quando ele acha uma brecha em nós, quando nós não estamos firmes na fé, ou quando tropeçamos. Falta para muitos o esforço para servir a Deus. Faltam para muitos a dedicação, o interesse por cultuar a Deus. Irmãos, às vezes é para você essa palavra. Coisas que acontecerão e que Deus sabe, e que Deus está mostrando a você, que podem ser impedidas de acontecer quando há esforço da sua parte. Reveja os seus conceitos, faça um autoexame, analise-se e veja se não falta esforço da sua parte para estar aqui. Às vezes você tem trocado cultuar a Deus por tantas coisas. Isso não pode ser assim. A Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar ao Senhor teu Deus acima de todas. Ame a Jesus. Se esforce. Paulo, no capítulo 6 da carta aos Hebreus, disse algo muito importante que serve para nós. Você vê, por exemplo, como falta esforço de alguns, já eu falo com vocês sobre isso. Mas a Bíblia, aqui na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9, diz assim: mas de vós, ó amados,
Esperamos coisas melhores e coisas que acompanham o quê? Que acompanham o quê, pessoal? A salvação. O que é que acompanha a salvação? Que eu preguei para você e estou pregando até agora, a mensagem de hoje. O que é que acompanha? O que é que implica a gente de ser salvo? E o que é que abre a porta para nós, em outras palavras? O esforço. Paulo está dizendo para os hebreus que o que teria que envolvê-los é as coisas que acompanham a salvação, mas às vezes o que acompanha, muitas vezes o ser humano em si, os que dizem ser filho de Deus, são as coisas do mundo. Lá no mundo, as pessoas, irmãos, elas não têm compromisso, elas não querem seriedade com Deus. Às vezes, nós até estamos na igreja, preste atenção no que eu vou te falar, às vezes até estamos na igreja, mas com as mesmas práticas das pessoas lá de fora. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Sem compromisso, sem fidelidade, sem palavra. Isso às vezes está acontecendo com você. Por isso que Paulo está dizendo, mas vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. 10, porque Deus não é injusto, olha aí, uma outra promessa para você, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Preste atenção, o que Deus está falando? Deus está falando assim, ó, não sou injusto. Se Deus não é injusto, isto significa que Ele é justo. Justo para quê? Para recompensar a você que se esforça. Trabalho é esforço. Quando está falando de trabalho, ele está falando de um esforço que eu e você precisamos exercer. E Deus está falando que cada esforço que a gente fizer para servi-lo, Ele é justo para nos recompensar. Irmãos, olha só, o seu esforço faz com que você possa alcançar a vida eterna. O seu esforço faz com que você possa alcançar as promessas, ser recompensados por Deus. Entenda o que eu estou te falando, porque há promessas de Deus a serem derramadas sobre a tua vida, que depende do seu esforço, somente do seu esforço. Como aquele que é assalariado, que trabalha numa grande empresa, só que ele, como os demais, é um funcionário mais ou menos meia boca. O encarregado daquele funcionário, quando for subir alguém de cargo e precisar alguém para ocupar um cargo maior do que aquele que ele está ocupando, ele vai dar para aquele que chega atrasado, ele vai dar para aquele que não tem compromisso, que não veste a camisa da empresa, ou ele vai dar para aquele que chega antes do horário, é o último a sair, que veste a camisa da empresa e qualquer hora que o patrão precisar, ele disse, eis-me aqui, eu estou disposto. Quem é que vai ocupar a melhor vaga naquela empresa? Os que se esforçam. Por que você acha que Deus vai agir diferente com você? Porque você acha que Deus vai abençoar você, porque você é mais bonitinho do que o outro, porque você é escurinho, porque você é pardo, porque você é claro. Não, Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus usa para abençoar alguém é o esforço dedicado referente à sua obra. Muitas vezes o esforço que você não tem. Deus não é injusto, irmãos. Eu estou vendo, Paulo está dizendo assim, Deus está vendo todo o seu esforço, todo o seu trabalho, e Deus está vendo que você servia, mas que você ainda serve. Irmão, isso é muito bonito. Diferente
Ezequias, que quando o profeta Isaías chega a ele, disse: olha, você morrerá, a tua enfermidade é para a morte, e ele entende que aquela palavra vinha de Deus, ele vira o rosto para a parede, ora ao Senhor, chora, muitas lágrimas ali escorreram do seu rosto, e ele diz: Pai, o erro está em mim. Em outras palavras, é isso. O errado sou eu, o pecador sou eu, porque eu era, mas não sou mais. Eu fazia, mas não faço mais. Paulo está dizendo: se você se esforçava, como outrora, agora você tem que se esforçar ainda mais. Ou pelo menos continuar se esforçando, porque para muitos o tempo é um adversário, quando na verdade deveria ser um aliado, quando na verdade, irmãos, deveria ser aliado e não adversário, mas o tempo tem sido adversário de muitos, porque com o passar do tempo, muitas pessoas servem a Deus, sabe como? Pergunta-me como, pastor? Relaxado. Jeremias 48 disse: maldito é amaldiçoado aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Será que não está faltando para você essa dedicação, esse interesse, esse esforço para ser Deus? Dia de culto, irmãos, você não deve negociar. Dia de culto, o Pai te espera, Deus te espera, e às vezes você negocia. Mas, 11, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, até quando? Até quando? Para completa certeza da esperança. Qual esperança? A esperança da salvação. O mesmo cuidado que você começou, quando você servia a Deus, a mesma dedicação, o mesmo interesse, o mesmo esforço que você tinha no início, Deus quer ver até o fim. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Os que perseverarem até o fim, alcançarão a coroa da vida eterna. É até o fim, meu irmão. Quantas pessoas já desistiram? Deixa eu te dar uma palavra profética para você. Olha aqui nos olhos azuis do pastor. Se você não enxergar nos olhos azuis, enxerga a gravata é. E o Lucas disse que eu estou muito elegante hoje. Eu falei para ele: para, irmão, que eu sou casado. Já estava me elogiando ali, o camisa 10. Falei: não, irmão, sou casado. Olha só, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. A sua falta de interesse, de cumplicidade em servir a Deus e a sua falta de esforço é notória pelas suas atitudes. Só você que não quer ver. Porque o pior cego não é o que não enxerga, mas aquele que não quer enxergar. Sabe o que eu sempre costumei a fazer? E que aqui eu ainda não fiz? E vou fazer agora? Eu, como seu pastor, se você tiver essa coragem, manda uma mensagem no meu particular e pergunta assim: pastor, como eu sou como ovelha? E eu vou te falar. Porque é para o seu bem. Se você quiser mudar, é claro. Sabe por quê? Porque você já está tropeçando, há muito tempo. Na verdade, eu nem sei se algum dia você caminhou direito, porque tem muitas pessoas que precisam consertar o seu caminho, porque são caminhos tortuosos. Tem pessoas que precisam desse Jesus. Agora, do jeito que a gente está, sem interesse, sem dedicação e sem esforço, Deus não pode fazer nada. Às vezes ficamos com aquele pensamento: por que está na igreja todos os dias? Não é todos os dias, diga para o irmão, não é todos os dias. Fala assim para ele: você ouviu o que o pastor falou? Não é todos os dias, é só nos dias de culto. E não tem culto todo dia. Mas as pessoas entendem errado, elas falam assim: para que está todo dia? Não é todo dia. Diga para o irmão que está do seu lado, diga assim: é só 3 vezes na semana. Quantos dias temos na semana?
Será que você não pode dar 3 dias do 7 para Deus? Você acha que é muito ainda? Reveja se você não está no tropeço. Reveja se você não está no tropeço. Pastor, domingo eu vou. Ah, eu sei por quê. Porque hoje é domingo de Ramos. Tem pessoas que falam assim, domingo eu vou porque é Santa Ceia. Ela fica o mês inteiro sem vir na igreja. Irmão, se a ceia fosse minha, para alguns eu não servia. Já falei isso para você. Por quê? Porque a ceia é a concretização de uma comunhão com Deus que você teve no decorrer do mês. Porque ceia não é ritual, ceia não é religião. Ceia é o corpo e o sangue de Cristo, que é ministrado sobre a igreja. A pessoa fica 30 dias sem vir à igreja, aí no dia da ceia ela vem, depois ela só vem na outra ceia. Tá certo, irmãos? Como que vai cear? Não ouviu uma palavra durante todo o mês, mas quer cear. Por quê? Porque é religiosa, fanática. Iguais os hipócritas e os fariseus daquela época. Olha o que está trazendo para nós. Como informação da parte de Deus, e o porquê que ele está falando isso? Porque Paulo espera ver em nós o melhor. Inclusive no 12, ele diz assim, ó, para que vos não façais o que, irmãos? Negligentes, tem tradução que diz indolentes, para que vocês não sejam negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam. O quê? As promessas da parte de Deus, esperando só o seu esforço, só a sua dedicação, só o seu empenho, para que Deus derrame sobre você. Você vai perder isso, irmão? Como eu disse no início, só pelo primeiro motivo, nós já deveríamos nos esforçar. Qual? O que Deus falou para Josué, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Pronto, não precisava nem pregar mais. Mas como Josué, muitas vezes nós queremos ainda ouvir mais, saber demais. Não precisava. A Bíblia diz que quem se une com Deus, quem se une com Deus se torna o mesmo Espírito, e o que tem o mesmo Espírito de Deus realizará proezas. O salmista declarou isso. Você sabe o que é ter Deus com você? Você faz conta do que é ter Deus com você? Esse é o motivo maior para que você se esforce. E por que Deus nos orienta acerca deste esforço? Porque Ele mesmo, Jesus, foi o verdadeiro esforço que foi dado em nosso lugar. Quando estava a cruz sobre os seus ombros, ele disse, até orou, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Não é o que eu quero, irmãos, é o que Deus tem para mim. Quem entendeu, diga amém. Não é o que eu quero, é o que Deus tem. E o que Deus tem? Se esforce. Se esforce para estar aqui. Se esforce para ouvir a palavra. Se esforce para cultuar. Porque Deus, sem sombra de dúvida, Ele não é injusto. E se Ele é justo, Ele sabe como te recompensar. Quem entendeu, diga graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.